Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o segundo sobre a obra Esconderijos do Tempo, de Mário Quintana, e eu vou falar hoje sobre alguns poemas que têm como tema a própria poesia, já que esse é um dos temas predominantes nessa obra. Para falar sobre a própria poesia, eu escolhi 3 poemas da obra, e percebam que em todos os 3 poemas o autor faz uso da metalinguagem, ele fala a respeito da construção do próprio poema, portanto, a função de linguagem predominante nesses poemas é a função metalinguística. Eu vou começar com o poema que tem como título Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então percebam que esse poema fala a respeito do próprio poema, portanto, aqui há uma função predominante, que é a função metalinguística. Como eu falei antes, o autor faz uso da metalinguagem e começa o poema com o uso de uma metáfora. Os poemas são pássaros. Nos outros versos, percebemos que há o desdobramento dessa metáfora. É como se os outros versos explicassem a metáfora. Os outros versos explicam por que os poemas são pássaros. Diz aqui que porque chegam, não se sabe de onde, pousam no livro que lês. E no 4º verso nós temos o uso de uma comparação. Essa comparação já começa no 3º verso, quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Então, as figuras de linguagem predominantes neste poema, metáfora e comparação. Por que os poemas são pássaros? E depois, lá nos últimos versos, diz assim: e olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, os poemas são pássaros. Os poemas, eles não foram escritos para ficarem aprisionados dentro de livros fechados. Os poemas foram escritos para serem partilhados e reinventados por quem os lê. Então, quem tem contato com a poesia se deixa transformar por ela, mesmo depois que o livro se fecha. Então, a função da linguagem, mais uma vez, predominante no poema é a função metalinguística. O autor fez uso da metalinguagem, já que temos um poema que fala a respeito da construção do próprio poema. Então, este poema trata a respeito da construção da própria poesia, e a própria poesia é um dos temas predominantes na obra Esconderijos do Tempo. O próximo poema é o poema Eu Fiz um Poema. Mais uma vez, o uso da metalinguagem. O poema vai falar a respeito da construção do próprio poema. Eu fiz um poema belo e alto, como um girassol de Van Gogh, como um copo de chope sobre o mármore de um bar que um raio de sol atravessa. Eu fiz um poema belo como um vitral, claro como um adro. Agora, não sei que chuva o escorreu, suas palavras estão apagadas, alheias umas a outra como as palavras de um dicionário. Eu sou como um arqueólogo decifrando as cinzas de uma cidade morta, o vulto de um velho arqueólogo curvado sobre a terra. Em que estrela, amor, o teu riso estará cantando? Vejam que até o 8º verso desse poema, o tempo verbal é o pretérito perfeito. E depois há o uso aqui do presente, o tempo presente. Então, esse poema está no passado e no presente. No passado, o eu lírico mostrava-se feliz. Percebemos que a beleza do poema está de acordo com o estado de espírito do eu lírico. Quando o eu lírico se mostra triste, o poema muda de tom. E nós vamos perceber o motivo da tristeza somente no último verso, quando ele diz assim: em que estrela, amor, o teu riso estará cantando.
percebemos que quando o eu lírico perde de vista o riso da pessoa amada, o poema muda de tom e o eu lírico se mostra também triste. Como eu falei antes, o poema acompanha o estado de espírito do eu lírico. Vejam que as figuras de linguagem predominantes aqui, ou melhor, a figura de linguagem predominante é a comparação. No terceiro verso, como um girassol de Van Gogh. Depois ele usa mais comparação. Um raio de sol atravessava. Eu fiz um poema belo como um vitral. E depois claro como um adro. Alheias uma às outras, como as palavras de um dicionário. Eu sou como um arqueólogo decifrando as cinzas de uma cidade morta. O que mudou o estado de espírito do eu lírico? Como eu já falei antes, está no último verso. Em que estrela, amor, o teu riso estará cantando? Então, perdeu de vista o sorriso da pessoa amada, ficou triste, as palavras do poema se apagaram e ele passou a ser apenas como um arqueólogo decifrando as cinzas de uma cidade morta. Então, os dois tempos aqui predominantes, pretérito perfeito e o presente. No passado, o poeta mostrava-se feliz, o eu lírico mostrava-se feliz. No presente, o eu lírico se mostra triste. Então, mais um poema, que tem como título aqui, Eu Fiz um Poema. O próprio título já nos mostra que trata-se da metalinguagem. Então, o poema fala a respeito da construção do próprio poema. Mais uma vez, o uso da função metalinguística. E eu vou fechar o vídeo com o poema que também faz uso da metalinguagem, já que o objetivo deste vídeo é falar sobre a própria poesia, que é um dos temas predominantes dessa obra, da obra Esconderijos do Tempo. E o título do poema agora é Se o Poeta Falar num Gato. Trata-se também de um metapoema. Se o poeta falar num gato, numa flor, num vento que anda por descampados e desvios e nunca chegou à cidade. Se falar numa esquina mal iluminada, numa antiga sacada, num jogo de dominó. Se falar naqueles obedientes soldadinhos de chumbo que morriam de verdade. Se falar na mão decepada no meio de uma escada de caracol. Se não falar em nada e se disser simplesmente tralalá, que importa? Todos os poemas são de amor. Percebam que aqui o metapoema nos fala que não importa se o tom do poema for sério ou for leve, que a beleza do poema está em si mesmo, ainda que o poema fale apenas em tralalá. Todos os poemas são de amor. Então, a beleza do poema está em si mesmo. Ainda que seja sobre imagens mais sérias, sobre temas mais sérios ou temas mais comuns, mais simples, a beleza do poema, mais uma vez, está em si mesmo, segundo o eu lírico. Ele coloca já no primeiro verso, se o poeta falar num gato, numa flor, que são imagens bem simples e diferentes, não importa. Não importa, o poeta pode falar sobre qualquer coisa. A beleza do poema está em si mesmo. As orações adverbiais predominantes no poema, é importante ressaltar isso, já que praticamente todo o poema começa com uma oração adverbial condicional. Então, é algo importante a ser destacado. Se o poeta falar num gato, numa flor, depois, se falar numa esquina mal iluminada, se falar naqueles obedientes soldadinhos de chumbo que morriam de verdade, se falar na mão decepada no meio de uma escada de caracol, se não falar em nada e disser simplesmente tralalá. Vejam que todos os versos que eu destaquei aqui são verbos estruturados com uma oração adverbial condicional. E a oração principal fecha o poema aqui. Todos os poemas são de amor. Então, esse poema também faz uso da metalinguagem, é um metapoema. O objetivo deste vídeo era falar sobre esse tema da obra Esconderijos do Tempo, que é a própria poesia. Aguardem o próximo vídeo, que eu vou selecionar outros poemas dessa obra que tratam sobre os outros temas de destaque.